Opa, tio Atual. Rodrigo. Como é que tá tranquilo, tio Rodrigo? Tranquilo. Boa tarde, pessoal. Primeiro é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de experiências com vocês, né? Nicolete e o Ivi que tinham me procurado para a gente bater um papo, um bate-papo, não é palestra, não é, a gente conversar sobre um pouco de experiências e nada amarrado, descontraído, como deve ser, né? A gente tem que falar a mesma língua, principalmente com vocês, muitos aqui demolês ativos, e a gente não ter barreiras em conversar, em perguntar e em responder. Como eu disse até, o Nicolete estava disposto a responder qualquer tipo de pergunta sem restrições, e o que eu souber, claro, né? O que eu não souber vai ficar um pouco para depois e não terei nenhum problema em dizer que eu não sei responder, né? Mas para quem me conhece, já foi dito, né? Meu nome é Rodrigo Lins, sou iniciado no capítulo Petrolina 23 e depois participei do capítulo Recife, no qual fui mestre conselheiro nacional, e logo após isso grande mestre estadual de Pernambuco, né? E Pronto. estamos aqui para conversar. Vamos embora. Pronto, Pode tio tocar? Rodrigo. A gente separou algumas perguntas para você, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre a sua vida e sobre sua influência na ordem, beleza, tio? Pronto. Tranquilo, vamos lá. Uma das primeiras perguntas que a gente selecionou é o porquê você iniciou na Ordem Demolay. Cara, eu sempre costumo dizer que eu sou o cara errado na hora certa. Eu era o cara que tirava mais sarro da Ordem Demolê em Petrolina. Tinha alguns amigos que eram demolês e eu tirava sarro deles o tempo todo. Eu não sei nem como o capítulo Petrolina me aceitou. Mas um dia caiu a ficha, eu via eles sempre juntos, andando juntos, saíam em reuniões em shopping, e vi o nível de amizade muito próximo, e aquilo, de fato, que me fez despertar o interesse, quando eu vi o nível de amizade, de companheirismo que eles tinham, e aquilo, de fato, chamou minha atenção, e eu queria conhecer aquilo mais de perto, né? Não foi nem por curiosidade, mas foi por querer participar de algo tão intenso, feito eu vi aquelas pessoas participando. Beleza, beleza, interessante. E depois que você entrou na Ordem, o que ela influenciou em sua vida? Cara, eu acho que o maior ensinamento que o Ardemolay me deu, e está muito claro nos seus graus, foi tolerância. Eu era um cara muito, quando era mais novo, muito elétrico, vamos dizer assim, e eu era muito intolerante em certas coisas. Então, o Ardemolay me fez abrir muita mente, conviver com pessoas diferentes, de educações diferentes, de mundos diferentes. Então, isso me fez tornar um cara muito mais tolerante, e claro que a gente sempre pode melhorar. Mas a tolerância, sem dúvida, foi algo que abriu o leque na minha vida através da Ordem Molena. É complicado. Na verdade, isso é uma ótima lição da Ordem Demolay, assim como essa questão de filiação, irmandade, assim, sempre ajuda a criar um laço maior de tolerância entre as pessoas, né? Que é de diferentes culturas, etnias, essas coisas. Sim, sim. Quem mais lhe inspirou na Ordem Demolay? Cara, Nicolete, sim, eu acho que não tem como eu botar uma pessoa. Acho que eu seria muito injusto em colocar uma pessoa, né? E nesse tempo que a gente vai vivendo, a gente conhece várias pessoas que começam a inspirar a gente no nosso dia a dia, né? Não posso deixar de citar Zé Luiz, de citar Cal, Paulo Ferreira, e até membros que são contemporâneos meus, que hoje em dia são pais de família, trabalham muito. Tem o irmão Fortunato, o irmão Flávio, que está aqui, e um mais jovem que de fato é uma inspiração para mim, também está aqui, estou vendo aqui, que é o irmão Lucas Albuquerque, né, que foi mestre conselheiro nacional. Para mim é a visão de mestre conselheiro nacional que a Ordem Molê tem que ter, que mostra que a Ordem Molê é capaz de ter mestre conselheiro nacional de todas as idades, a partir, claro, dos 18 anos, mas de todas as cidades, seja pobre, seja rico, seja negro ou branco. Para mim, a personificação de que tudo pode acontecer na Ordem Molê está através do nosso irmão Luquinhas aqui. Eu já disse isso a ele. E como o Lúcio disse aqui, bonito ou feio também, né? Faz parte do jogo. O que é interessante é que essas coisas transformam a Ordem Demolay em nossa segunda família, né? Sim, sim. Mas alguns acontecimentos da Ordem Demolay influenciou na sua relação com sua família de sangue? Cara, sem dúvida, acho que como eu sempre fui um cara, quando mais novo, muito fechado, e sempre fui muito sincero, né? Sinceridade não é ruim, né? Mas o jeito que se põe a sinceridade, às vezes, machuca, né?
É complicado. Então, o ensinamento de tolerância e companheirismo me fez levar para minha casa mais tranquilidade, né? Até como homem casado mesmo, hoje o trato até com minha esposa, de entender que do outro lado tem uma pessoa que não pode receber qualquer tipo de resposta naquele momento, né? Às vezes, cabeça quente, a gente fala algumas besteiras, então a Demolay me ensinou também a ter mais tranquilidade para responder certos questionamentos. É interessante. Você antes tinha comentado um pouco sobre tolerância, né? Sim, sim. Mas você consegue assim se definir em 3 palavras? Me definir ou Cara, eu sou um cara muito sincero, um cara muito honesto e eu defendo muito o que eu penso. Compreendo. Você é uma pessoa que joga as coisas na lata, mas toma muito cuidado para não machucar as pessoas em volta, né? Também, também, mas eu sou muito leal aos meus princípios. Compreendo, compreendo. Muitas coisas assim são que vários mais conselheiros precisam aprender para lidar bem com o capítulo, né? Só que eu acredito que você é uma liderança boa, sabe? Uma gigantesca liderança, na verdade, Rodrigo Lins. Então, eu acharia que você tem algum conselho para dar para os mestres conselheiros, assim, para que a gestão não pode faltar para fazer o capítulo? Pedrinho, eu acredito que algo fundamental para qualquer liderança é diálogo. Sem diálogo, nada acontece. Nada. Nada anda sem diálogo. Ninguém pode impor decisões, por mais que tenha sido eleito para tomar decisões, o diálogo sempre é o melhor caminho. Através do diálogo você divide responsabilidades, divide méritos e divide problemas também. Então, para mim, o diálogo é primordial em qualquer instituição, em qualquer segmento. Entendi. Então, agora eu acho que vai ser uma pergunta bem grande para você responder, viu? Quais foram os cargos de liderança que você já ocupou? Cara, eu fui mais conselheiro, né? Capítulo Recife. Logo após isso, fui mais conselheiro estadual de Pernambuco. Fui secretário do Gabinete Nacional. Após ser secretário do Gabinete Nacional, fui mais conselheiro nacional. Após isso, fui grande secretário adjunto do Grande Conselho de Pernambuco, grande mestre estadual adjunto e grande mestre estadual. Hoje eu sou secretário de Projetos Sociais da Alumni Brasil e fui presidente da Comissão de Honrarias e Prêmios do Supremo Conselho, né? Pronto. E as honrarias? Eu sou chevalier, né? Já há um tempo, recebi a Cruz de Honra e alguns prêmios, na verdade, né? Que não se encaixam como honraria, né? Mas honraria mesmo, né? Chevalier e Cruz de Honra. Não, pode, se quiser, pode comentar dos prêmios. Ah, Ordem do Mérito, medalha de gratidão, enfim. Eu acho que essas que eu lembro agora de cabeça, mas também não são tantas, não. Ah, então tudo bem. Pelo menos o senhor, você lembra, o senhor comentou. Eu tinha comentado antes sobre ser mestre conselheiro estadual. O que você diria sobre a experiência, essa experiência de ser mestre conselheiro estadual? Cara, eu acho que, infelizmente, não dá para todo mundo ocupar esse tipo de cargo no Estado, porque não dá tempo, na verdade, né? Mas é algo fantástico você visitar várias cidades do seu Estado e ver como cada cidade tem uma particularidade, cada capítulo trabalha diferente, como as pessoas pensam diferente, e ao mesmo tempo você tem que projetar tudo no meio dessas diferenças, né? E por isso que eu sempre cito o diálogo, né? Não dá para você criar uma baliza e passar a régua ali e tomar aquilo como gestão, né? Então, cada caso vai ser muito particular, né? E conversar com o garoto, quando eu falo assim, como é que você estadual, você visitar as casas, dormir nas casas dos demolês, conhecer suas famílias, ver como tem muita história bonita dentro do Estado e a gente, às vezes, procura muito valorizar muita coisa de fora, mas no nosso Estado tem muita coisa legal, tem muito demolê talentoso, muito demolê inteligente. Então, foi fantástico viver isso, a convivência é fantástica, eu carrego até hoje essas lembranças. Interessante. Deve ser um peso bem grande ser mestre conselheiro estadual. Sim. Mas e quando você foi mestre conselheiro nacional? Qual foi a sua maior dificuldade? Cara, não sei se todos sabem, mas 9 dias depois que eu fui empossado, né, meu pai veio a falecer, né? Então, isso foi um momento muito conturbado na minha vida, né? Porque
Ao mesmo tempo, eu estava vivendo uma felicidade muito grande e tive a maior tristeza da minha vida logo em seguida, né? Então, foi uma montanha-russa de emoções. Eu tive que mudar de cidade. Eu estava morando em Recife, né? Eu cursava Direito na Católica, mas tive que voltar para assumir uma empresa do zero, né? Aprender tudo do zero. Ao mesmo tempo, me matriculei no curso de administração em Petrolina, ou seja, eu trabalhava, estudava e era médico no Conselho Nacional, né? Então, assim, teve um momento que eu pensei mesmo em desistir, mas minha família não deixou, principalmente minha mãe e o meu adjunto na época, né, o Sauer, mas deu tudo certo. Mas foi um momento muito, mas muito difícil mesmo. Caramba, essa carga de, de coisas que você tinha que fazer diariamente devia ser uma coisa muito pesada. E ainda essa Ah, explosão. E ainda essa sim. explosão. Então, tipo, de que forma você conseguiu achar força para continuar depois dessa perda? Pedrinho não teve força maior, primeiro, do que Deus, né? Que é, que é soberano, né? E, nós, como Demolês, cada um tem seu Deus, eu respeito muito isso, mas sem ele, primeiramente, nada tinha acontecido. Segundo, minha família, que me deu todo o suporte, né? Porque eu precisava desse suporte para poder viajar. E meus irmãos, que foi a força motora mesmo. Eu recebi mensagem do Brasil todo nessa época, de irmãos que, sinceramente, eu nunca nem vi, acho que nunca verei o rosto, ou se um dia via a encontrar, não saberei que ele me mandou a mensagem, mas aquilo foi muito importante, né? Você ter um suporte dos teus irmãos dizendo, ó, com toda dificuldade, a gente quer a sua liderança ainda, vamos para frente e tal. Então, isso foi muito importante para mim, né? Deus, família e Demolê, né? Deus foi me demolei. Você aparentemente sofreu entre aspas, mas você passou por muita coisa nessa ordem. De toda essa caminhada assim, qual lado você acha que você mais aprimorou assim, além da tolerância? Cara, eu acho que eu me tornei um cara muito, eu digo, mais amoroso, sabe? Daí você tem uma perda muito grande na sua vida, você vê como você perdeu tempo, às vezes, sem dizer eu te amo, eu tô com saudade, como você tá, como foi seu dia. Então, assim, quem me conhece, eu brinco muito, mas eu me tornei um cara muito mais amoroso, assim, com meus irmãos, e de me importar, de perguntar, seja com ele, com meus amigos, amigos de longas datas, que hoje eu moro em João Pessoa, tenho amigos que moram em Petrolina, mas sempre estou em contato, como foi seu dia? Você está bem? Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Enfim, eu acho que eu me tornei esse cara, assim, menos fechado para externar mais sentimentos que eu guardava por muito tempo e vejo como isso atrasou muita coisa na minha vida. Uhum. Em toda a sua trajetória, entre você sendo Demolei, sua vida Demolei e sua vida maçom, quais foram os momentos mais marcantes envolvendo Pernambuco na cisão das duas instituições? E eu quero saber dos bastidores, viu? Não vale esconder nada dos bastidores, não. É, quando eu iniciei em 2003, né, então logo pós mesmo, assim, da minha iniciação em agosto de 2003, foi quando veio todo esse problema da cisão, né, e de fato os ânimos ficaram muito exaltados na época, o que é normal, né, e a gente carregou isso por muito tempo, esse sentimento, né, de desunião, foi, foi colocado isso muito à força nas nossas cabeças, né? Um lado era o certo, um lado era o errado, né? Isso era o que foi nos apresentado e o que muito tempo a gente acreditou também. Não quer dizer que isso é certo, mas o que a gente acreditava. E quando eu fui, principalmente grande mestre estadual, eu acho que passou por um tempo mais por grande mestres mais tranquilos, assim, né? Não tão, não eu vou falar nem a palavra agressivo, mas incisivo. E eu fui muito incisivo, eu fui para cima mesmo, visitei loja, atrás de capítulo, enfim. Tive atritos com várias pessoas, inclusive está um aqui que é prova disso, o irmão Gerson, né? Que está como Charlene aqui, mas o irmão Gerson, a gente teve atritos mesmo, inclusive de provocação mesmo, dentro do mesmo templo, em Juazeiro da Bahia, nunca me esqueço. Eu era mestre conselheiro nacional e ele grande mestre Mas, estadual. rapaz, tu vai contar isso, não é possível, não. Pelo Scott, e a gente trocou farpa mesmo lá dentro. Ele foi até lá para me provocar mesmo, na época, e a gente trocou farpa dentro da reunião. Foi uma reunião bem pesada,
E Rodrigo fez questão de ser chamado por último na reunião. Eu disse, não, por último sou chamado eu, que sou uma autoridade maçônica. Ele disse, não, mas eu sou uma autoridade de Demolei. Isso na entrada do templo. Lá dentro, pronto, a coisa comeu feia. Assim foi uma reunião bem pesada mesmo. Teve uma reunião também que eu ainda era mais conselheiro do Recife. Eu fui visitar o capítulo Pernambuco e queria me colocar para fora da reunião. Foi assim, foi bem pesado, mas graças a Deus isso passou, né? Hoje mesmo eu me dou muito bem com o Gerson. A gente teve uma conversa, quando ele foi fazer as pazes mesmo, muito sincera, muito honesta. Eu digo que também nós crescemos, amadurecemos, né? Com o tempo, e nada melhor do que você corrigir erros, né? Lição maior do que essa, eu acho que não há. Ver que a gente estava errado. Quanto tempo a gente não passou brigando, né? Quando a gente poderia, quanto tempo está construindo. Pois é. Então a gente passou muito tempo construindo um muro em vez de pontes. Mas, assim, tudo acontece no momento certo. Mas foram momentos pesados mesmo. Tivemos algumas discussões mais vorazes. Inclusive, teve um momento, a gente saiu de uma reunião em Recife, o irmão Rian acho que não está aqui, mas fomos para um barzinho e encontramos o pessoal da época do antigo SCODB lá e o trem ferveu mesmo dentro do bar, que aí precisou separar todo mundo para cada um ir para sua casa, né? Mas, graças a Deus, hoje somos homens de maior família, com família formada e com cabeça suficiente para entender que isso ficou no passado. O momento agora é de união. Que não faz sentido brigar, né? Não faz sentido. O momento agora é da gente dar as mãos e construir um futuro muito bonito que a gente tem pela frente. E vai precisar, para construir isso aí, de todo mundo junto e no mesmo pensamento, né? Sim, sim. Mas, ô tio, eu tenho uma pergunta, assim, mais pessoal, assim. Na época do senhor, né, porque vocês fizeram o que você foi visitar o capítulo, o tio Gerson tava com esse bigode estiloso? Não. Não tava com esse bigode, não? Tava não, ele era lisinho. É. O senhor tinha comentado sobre as posições de liderança que o senhor tinha passado. Mas com qual cargo, assim, de liderança você acha que mais aprendeu? Cara, a lição de perder meu pai como mestre conselheiro nacional foi um grande aprendizado. Mas eu acho que nada supera o aprendizado como grande mestre estadual, né? Porque você já vai para um nível de gestão, né? Você está gerindo uma instituição toda, você, ao mesmo tempo que tem que ter uma liderança humanizada, porque você trata com pessoas, e principalmente com jovens, né? E quando vem ainda lida com adultos maçons, né? Pessoas já com cabeças formadas, com seus pensamentos formados, cheio de razões, cheio de suas colocações, você tem que ter muito tato, ser muito humano, né, nesse tratamento, e ao mesmo tempo, você vai ter que gerir uma instituição que gira muito dinheiro, um dinheiro que não é seu, você tem que ter o cuidado toda hora com esse dinheiro, porque o que entra e o que sai tem que estar muito bem claro, né, nós tivemos problemas no passado, já no Grande Conselho com dinheiro, até na gestão do irmão Fortunato, ele veio para corrigir tudo isso, organizar o Grande Conselho, dá uma cara administrativa mesmo, então o irmão Fortunato fez isso, mas muito bem dentro do Grande Conselho, porque a gente já vinha defasado, porque um gestor anterior tinha dado um problema muito grande. Então, assim, veio o irmão Anderson, para meio que pagar todas as nossas dívidas, o irmão Fortunato fez uma gestão fenomenal administrativa, e a minha gestão foi mais de expansão, e nessa parte de expansão, de fato, foi muito marcante, porque eu viajava muito, visitava muitas lojas, conversava com muita gente, e é um desafio muito grande você crescer. Crescer é difícil, é muito difícil você crescer. Você dá um boom, tem que estar muito disposto. Claro, eu tinha uma equipe muito boa, eu sozinho não fiz nada, né? Então, graças a Deus, eu montei um grande conselho muito coeso, muito bom de trabalho, e isso proporcionou a gente crescer. Mas, sem dúvida, ser grande mestre estadual foi uma experiência, até hoje, mais difícil e mais gratificante ao mesmo tempo que eu já tive dentro da Ordem Molê, tudo por causa da gestão e, ao mesmo tempo, lidar com pessoas. Compreendo. Então, qual o seu maior desafio como grande mestre estadual? Já que foi o que você mais aprendeu. Cara, o maior desafio era o que eu tinha proposto. Quando a gente assumiu, no primeiro dia, a gente já tinha aumentado as taxas. Né? Taxa sempre é um assunto complicado. Né? Ninguém quer pagar mais, é normal. Ninguém gosta de pagar mais caro. Só que a gente tinha pedido esse voto de confiança porque a gente daria o retorno aos capítulos e ao Estado. Né? Então, crescer foi difícil porque no início o dinheiro era curto, a gente colocou muito dinheiro no início, não só eu, né?
o irmão Fortunato, o irmão Cal, na época dele, o irmão Anderson. Mas, assim, o desafio de crescer, ao mesmo tempo que foi difícil, foi muito gratificante, desafiador, né, de você correr atrás. E a gente tinha essa meta, passamos da meta que a gente queria, né, no final das contas, graças a Deus, com a ajuda de todo mundo, mas, para mim, foi isso mesmo. Pronto, então qual foi a situação mais divertida que já aconteceu com você? Durante sua trajetória de Demolei, né? Que maçom aí é outra coisa. Aí tem. Vai que ninguém pode escutar aqui, só. Ele vai dizer, fazer as pazes com o Gerson. Meu Deus do céu, isso não. Fala outra coisa, por favor. Cara, a gente já viveu muita situação engraçada, né? De perder voo, de carro quebrar na estrada, de furar pneu. Eu falo, que eu recordo mais próximo agora foi quando a gente foi instalar o capítulo Palmares e vinha no carro eu, o Anderson Versosa, que é membro efetivo, Supremo Conselho Grau 33, de Sendemoler, e já era quase meia-noite, voltando para Caruaru, e conseguimos estourar 2 pneus do carro, na verdade, um. E quando a gente trocou, eu estava trocando pneu, quase Paulo, que era meu adjunto, Paulo de César, capota o carro dele, porque caiu no mesmo buraco, e depois outro cara caiu nesse mesmo buraco e furou o pneu. Era um cara que estava vindo de Tamandaré por ali, estava só de sunga no carro com uma mulher, disse que não sabia trocar o pneu, pediu uma ajuda. A gente foi emprestar as ferramentas. Quando a gente viu, a gente estava trocando o pneu do cara, e ele simplesmente sentou no meu fio lá para fumar o cigarro dele, numa boa. E de sunga. E foi quando eu parei e disse, velho, a gente vai trocar o seu pneu mesmo? Ele disse, não pode não. Eu disse, pô, claro que não, pô. A gente precisa ir embora. Ele disse, não, eu pensei que você ia trocar o meu pneu. Eu disse, não, você pediu ajuda só, e não pra gente trocar o teu pneu, né? Sacanagem. Mas, fora isso, eu tenho os causos da vida, que, como até Fortunato tá aqui, que Congresso de Belo Horizonte, Nacional da Ordem Demolei, a gente estava dividindo o quarto, e aí a gente saiu mais cedo, tomou uma cerveja, voltou para descansar para a noite, e ele acordou e esqueceu a senha da mala dele. Não sabia mesmo a senha da mala dele, e ele veio me perguntar se eu sabia, disse que não sabia, ele ficou reclamando ainda. A gente teve que abrir a mala dele mesmo com a tesoura, rasgou a mala dele toda para abrir, e teve que comprar uma mala nova para ele. Fora essas histórias de carro quebrando na estrada, de ter uma sono acordando para reunião, Vixe. menino pendurado em carro, tem de tudo. Bicicleta emprestada, trocando bicicleta por cigarro para poder comprar as coisas. Caramba, essa situação aí tá complicada. Tem de tudo, tem de tudo. Tem juramento de irmão aí. O nosso tempo era maravilhoso. É mesmo, Fagner. É verdade. Deus salvou muita gente, viu? Salvou. Hoje o menino não sabe ter aventura, não. Tem cada um, eu sei não, viu? Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta também. Aproveitar e me meter aí em Pedrinho. Pedrinho, você autoriza, Pedrinho, para fazer uma pergunta? Poxa, eu autorizo, hein? Que aqui é nós, tio Gerson. Pode falar aí. Obrigado, Pedrinho. Rodrigo, qual o momento, cara? Um momento, um só, tá? O teu momento mais feliz na tua vida, Demolei, dentro da Ordem Demolei pernambucana? Dos momentos que tu vivesse dentro da Ordem Demolei pernambucana, qual foi o teu momento mais feliz, cara? Rapaz, eu vou citar o meu Chevalier, sem sombra de dúvida. Eu cito ele porque foi a primeira vez que meu pai foi a uma reunião comigo, né? Então, meu pai estava lá no meu Chevalier. Então, isso para mim foi muito marcante ver aquilo, porque meu pai era muito tranquilo, introvertido e não gostava muito de público, assim, de estar em lugares públicos. Era o jeito dele, né? Então, acho que o meu Chevalier foi muito marcante para mim por conta disso, pela presença dele, estava minha mãe, minha avó, estava boa parte da minha família lá em Caruaru, até foi na minha despedida de minha conselho estadual. Então, sem dúvida, esse é o momento mais marcante dentro de Pernambuco para mim. Para mim é esse, sem sombra de dúvida nenhuma. Interessante. Deve ter sido complicado assim você conciliar sua vida profissional, pessoal e sua vida Demolei, né? Já que sim. Conta aí um pouco como foi conciliar esses três. Cara, foi muito difícil, porque eu trabalhava de segunda... Como mais conselho nacional, você tem que trabalhar ou estudar de segunda a sexta ou até de segunda a quinta, porque você sempre está
tá no ar ou em terra viajando para visitar estados ou reuniões capitulares, né? Então, assim, eu tinha um acordo da empresa, né? Minha mãe era minha sócia, né? Na época que eu tinha que sair na sexta, retornar domingo, no mais tardar segunda cedo, e trabalhar, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que conversar com os professores da faculdade, porque às vezes eu tinha cadeiras à sexta-noite ou no sábado, e tinha que negociar essa saída, essa entrada, e ao mesmo tempo trabalhar a responsabilidade de levar o sustento para casa, né? Porque 80% do faturamento da empresa girava na minha mão aos 20 anos. E eu tive que aprender, muita gente me ajudou, eu tive que aprender do zero, mas era muita responsabilidade. Eu não tive tempo de viver o luto, eu digo isso. Então, assim, eu nunca vivi o luto do meu pai. E eu até, hoje, eu acho bom. Acho bom porque não vale a pena perder tempo com tristeza, né? Melhor ter saudade do que tristeza. Então, foi muito complicado conciliar tudo isso, é muito difícil. Mas isso me fez crescer muito. Assim, amadureci muito rápido por conta disso. Mas não é fácil, não. Não é fácil, mas Demolei tem que procurar fazer a melhor coisa para sua família. Pois é. Teve alguma situação que você se sentiu incapaz de solucionar? Ah, várias, pelo amor de Deus. Isso aí acontece todo dia. Como você soluciona esses problemas? Eu peço ajuda. Sem sombra de dúvida. Eu consulto pessoas que eu confio, ou pessoas especialistas naquele assunto, que sejam, ou que tenham um domínio melhor do que eu. Por isso que eu falei sempre do diálogo mais cedo. Então, quando eu não sei solucionar, o que acontece muito, porque a gente não é dono da verdade, a gente não é dono de saber, eu sempre procuro pessoas com mais experiência que eu para que me auxiliem naquele determinado assunto, para que a gente possa achar o melhor caminho, né? E às vezes eu quebro a cara também, como ser humano que sou, né? É normal, né? O importante é a gente aprender, independente se a Rodrigo, gente caia ou não. Rodrigo, Oi. olha aqui, Cal entrou na live. Estou vendo ele aqui. Aí tu agora diz de novo que ele foi uma das maiores inspirações, não sei o quê, maiores amores. Faz aquela declaração de amor que fizesse para ele antes. Ele já sabe, ele sabe que eu amo, já. Já disse ele várias vezes isso. Pronto, meus irmãos, na nossa live do Torre estamos com um convidado ilustre, o Tio Cal. Ele veio nos prestigiar, o grande mestre, grande mestre nacional e membro do Demolei Internacional, pessoal. Aqui todo mundo já está sabendo aí que o Tio Cal está presente para a gente poder continuar. Oi, de boa. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tá tudo tranquilo aí, Tio Cal? Tranquilo. Eu queria ter entrado um pouquinho mais cedo, mas... Não, nem esquenta. Eu tive alguns problemas com o meu trabalho atual. Probleminha pequeno, uma garota que E eu estava resolvendo as situação. Eu vim conversar um pouquinho com vocês, fazer um abraço para todo mundo. Tranquilo. 4 da tarde começa uma live no Capítulo Caruaru. Não sabia que essa de Rodrigo depois. Eu também sou pessoa depois. Um filho aí Alô? dessa ordem inglesa. Sim, tio. Sim. Uns anos que Alô? nós participamos da Ordem Rolê, de conviver com muita gente. Tio Cal, a sua... Cal, tu tem que melhorar um pouquinho o teu áudio, Cal. Fala um pouquinho mais junto do microfone. Melhorou agora? Melhorou agora. Melhorou. Ao longo desse tempo aí que a gente convive na Ordem Rolê, né? Muita gente apareceu na vida da gente. E Rodrigo é um deles, né? A gente viveu já momentos assim muito bons, como momentos muito chatos também, muito ruins, mas que na verdade a gente só se uniu muito e procurou ser cada dia assim mais parceiros uns dos outros, né? Então como eu disse, eu queria ter vindo um pouco antes, participar um pouco mais com vocês, mas eu vim só dar um abraço mesmo, dizer que estou muito feliz, assim,
pela forma que vocês vêm conduzindo as coisas, tentando melhorar a cada dia. Eu hoje não consigo mais me dedicar ao Ordem Demolê como eu me dedicava antes. Eu tenho um trabalho realmente muito pesado e que demanda de domingo a domingo. Mas a Ordem Demolê está implícita na minha cabeça, no meu coração. Eu me lembro das 7 virtudes cardeais todos os dias, né? E apesar de não estar dentro dos capítulos, apesar de não estar dentro do dia a dia da instituição, ela está dentro de mim, e cada vez que eu penso em fazer qualquer coisa, eu me lembro primeiro dos meus compromissos na Ordem Demolê, na maçonaria e etc. Então, eu só realmente dar esse abraço de vocês. Calma, Já vou pedir... já que o senhor está na nossa live, eu queria que o senhor respondesse algumas perguntas, né? Ô, Carlos. Ô, Carlos, eu também fui uma pessoa boa na tua vida que apareceu. Como é, Fábio? Eu também fui uma pessoa boa na tua vida. Mas tem coisa que é melhor a gente não responder. Ô, Carl, falando de pessoa boa, eu também já te dei algum trabalho na tua vida também, de Ordem Demolê. Tio Cal, eu queria que o senhor respondesse algumas perguntas também, já que o senhor já está na nossa live, né? Já Tio quer Cal? abusar. Então, O senhor pode responder algumas perguntas? eu acho que acaba a live, entendeu? Tio Cal, é rapidinho as perguntas, Tio Cal. Pode ficar tranquilo. Eu só queria saber qual foi a maior alegria que o senhor teve na Ordem Demolê. Desculpa, não vi. Qual foi a maior alegria que o senhor já teve na Ordem Demolê? A alegria de na Ordem Demolê foi inicial. Foi O o quê, fato tio? de se tornar Demolê é a maior alegria. O fato de iniciar não se dê conta disso. Mas o fato de ser Demolê, independente de qualquer coisa que a gente faça, de qualquer função que a gente ocupe, a alegria maior é fazer parte da ordem. Boa, boa. Tio Gerson? Não, nada não. Segue o barco, segue o barco. Tá boa a live, pode seguir aí. Ah, então tranquilo. Eu achava que o senhor tá aí. Eu achava que o senhor queria fazer uma pergunta, tá me olhando aí. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Pronto. Eu sou aqui presidente do colégio Alumni de Salvador, e eu percebo que muitos dos meninos, né, quando saem atingem a maioridade, né, fica aquele sentimentozinho de nostalgia. Então, o sênior fica muito querendo participar mais ativamente. E eu gostaria que o irmão pudesse falar um pouco dessa experiência, né, e qual dica poderia passar, né, para esse jovem que atinge a maioridade e se vê nessa dicotomia entre sênior Demolê e Demolê ativo. Eduardo, meu maior conselho, que eu acho que é fundamental para um sênior Demolê, ao encerrar sua vida ativa, é se tornar um maçom, primeiro. Eu sempre digo que o jogo é jogado mesmo dentro da loja maçônica. A loja maçônica é que decide tudo de um capeta. Claro que alguns irmãos não podem, seja por motivo financeiro, de ainda estar estudando, ou tempo, iniciar na maçonaria, né? Mas o sênior Demolê, que só fica com o sênior Demolê, ele vai ter várias limitações. Ele vai acabar esbarrando em certas coisas, porque muitas coisas são decididas dentro da reunião de loja. Mas é fundamental que ele não fique nesse limbo feito você disse, né? Ele tem que encarar que ele é um sênior Demolê. Ele não é mais um Demolê ativo, ele não tem mais prerrogativas ou funções de Demolê ativo. Ele tem que ir lá ajudar os meninos, dar conselhos, acompanhar as sessões,
mas ele não tem que se meter naquilo ali. Não é mais a vida dele, não é mais a praia dele, a função dele agora é de ajudar e não de interferir. Então a gente vê muito sendo Demolay tentando interferir na vida do capítulo. E isso acaba tornando eles os donos do capítulo por muito tempo. Isso é muito ruim, porque a gente acaba não formando lideranças. A gente se torna o capítulo dependente de nós. O capítulo tem que andar, ter vida própria, independente do sendo Demolay ou não. Então, mas o maior conselho, seja um maçom. A Ordem Demolay precisa muito de sênior Demolays que se tornem maçons para ajudar os capítulos. Então, se puder iniciar na maçonaria, vá. Eu não vivi muito essa dicotomia que você citou, Eduardo, porque eu iniciei muito cedo. Então, completei 21, basicamente iniciei. Então, assim, para mim a função do cara que não pode iniciar, que eu entendo, mas é... Eita. Olha o gato onde tá, Eita. Filipão, Mas vamos lá, teu volta. áudio aí, Filipão. Já tirei. Mas voltando, Eduardo, aconselhar e não interferir, na minha visão. A gente cria muito problema com o senhor Demolay interferindo em capítulo, e essa não é a função dele, é ajudar. Tá respondido? Obrigado, meu irmão. E só um comentário aqui da experiência da Bahia, né? E assim que eu também passei por isso, eu iniciei logo, quando me tornei sênior, seis meses depois eu acabei iniciando a maçonaria. Maravilha. E muitos dos meninos, dos irmãos, né, aqui do colégio, a maioria deles eu busco fazer esse trabalho de poder iniciar. Muitos não são, inclusive da loja patrocinadora, a gente não tem. Nós somos 10, né, 8 que são maçons, não somos da loja patrocinadora, né, mas a gente faz muito esse trabalho, né, de acolher esse Demolay ativo e poder indicar para algumas lojas, de acordo com o perfil, até essa questão financeira também é muito relevante. E aqui na Bahia, a grande loja, né, eu sou filiado da grande loja, e eu participo mais diretamente, né, na gestão do mestrado. E a gente aqui dá muito apoio em relação ao senhor Demolay. E aqui na Bahia a gente tem um decreto de 2005 que o senhor Demolay, ele é isento totalmente das taxas da grande loja até os 25 anos, e ainda a grande loja incentiva a loja a acolher esse garoto a não cobrar até a mensalidade dele, né? E, inclusive, dependendo das circunstâncias financeiras que ele venha a se encontrar aos 25 anos, há a possibilidade também de se estender um pouco. Então, aqui a grande loja, a gente faz muito esse trabalho de incentivar esse jovem a participar da maçonaria e ajudar o capítulo, né? Show de bola, meu irmão. Show de bola. Nada, eu que agradeço, mano. Ô, Luiz, queria fazer uma pergunta aí. Nicolete, só um minutinho. Boa tarde a todos os irmãos. Fica à vontade, meu irmão. Então, pessoal, antes do tio Gerson falar aí, eu só queria que, óbvio, o tio Paulo vai fazer a pergunta dele. Só que eu prefiro que vocês deixem a pergunta para o final, para a gente poder terminar a pauta, porque algumas perguntas podem ser respondidas pela própria pauta. Beleza, pessoal? Rapidinho. Aí eu espero. Eu só queria informar aqui a presença do nosso grande mestre estadual, do irmão Cristo, da Arume Nacional, do irmão Fortunato, orador nacional, dos irmãos do estado todo. Agradecer e só citar a presença desse pessoal, que é muito feliz de estar todos vocês aqui. Paulo, pode fazer sua pergunta aí. Não, meu irmão, sendo assim eu fico pro final, não tem problema. Não, passa agora. É porque eu fiquei ouvindo aqui o pessoal falando, eu vou aproveitar aqui que já tá. Mas, meus irmãos, boa tarde, eu sou aqui do Rio Grande do Norte e já conheço o Lins há algum tempo, já fui para Congresso Nacional, ele já veio para Congresso Estadual aqui, que na época eu era até mais conselheiro em Caraúbas, eu acho, foi Lins. Exatamente, aquele congresso fatídico na igreja. Exatamente. Meus irmãos, só fazer uma pergunta aí, botar link no canto da parede aí. Quando é que o pai da Duda vai ser liderança adulta nacional? Eita, eu acho que tá perto também, viu, Paulo? Eu acho que tá perto também. Mano, eu sempre costumo dizer que a gente é servidor, né? E tem que estar pronto para servir. Então, quem tem que dizer isso não só sou eu, né? Eu sempre digo que eu tô pronto para servir. Se eu receber o chamado e assim for aceito o chamado, eu tô pronto.
Estou pronto para trabalhar como sempre estive. Não estou dizendo que sou melhor ou salvador da pátria de ninguém, mas sou um servidor da Ordem Molê, mano. Seja para carregar a caixa do Supremo Conselho, seja para gerir o Supremo Conselho, eu vou estar sempre à disposição. Pronto. Respondida a pergunta aí, tio Paulo. Tio Paulo, respondeu a pergunta aí, tio? Respondida, meu irmão. Agradeço aí o Lins e parabéns a vocês pela iniciativa. Um abraço. Valeu, mano. Pronto. Voltando à pauta aqui feita. Tio, eu queria... A pauta não, né? Algumas perguntas que eu fiz. Tio Rodrigo Lins, eu queria saber se alguém na Ordem Demolei contribuiu para sua escolha acadêmica. Não, nunca tive nenhuma influência, não, quanto a isso, não. Não teve... hoje eu estou cursando economia e não tenho ninguém que me inspirou a esse segmento, não. Mas tem várias pessoas que eu admiro como profissionais na instituição, né? Sim, sim. E como foi o início do seu mercado de trabalho, tio? Foi difícil, né? Comecei muito novo, a maioria dos meus clientes tinham a idade do meu pai, então, assim, gera desconfiança chegar um cara com 20 anos. As pessoas desacreditam um pouco, né? Não te levam muito a sério, mas tive que ralar em dobro para ganhar o crédito, né? Então, assim, não foi fácil, mas é aquele negócio, né? Quando é mais difícil, é mais gratificante. Então, ralei muito, trabalhei muito, digo que chorei muitas vezes em silêncio, mas foi muito difícil mesmo, mas eu considero que deu certo, graças a Deus. Sim, sim. O tio Eduardo, aqui da Bahia, falou um pouco sobre a Lumine, sobre ser Sênior Demolei. Como foi a sua trajetória de Sênior Demolei? Dizendo já que você iniciou na maçonaria, como foi sua trajetória de Sênior Demolei? Foi muito curta, né? Eu acho que a trajetória do Sênior Demolei, acho que ela nunca acaba, na verdade, né? É algo que a gente carrega pro resto da vida, né? Mas, assim, eu nunca busquei, como eu estava dizendo até o Eduardo, uma visão muito pessoal minha, respeito quem faz diferente, eu nunca busquei interferir, né? Eu acho que liderança se cria, tem que se renovar toda hora. Se a gente não prepara um sucessor ou um próximo líder, na minha visão, a gente fracassou como líder junto. Então, eu sempre tentei buscar deixar pessoas que fossem assumir qualquer coisa depois de mim, ou então pessoas próximas, tentar preparar aquela pessoa para que ela levasse a instituição, e eu nunca me meti com meus sucessores. Acho que meus sucessores de um grande conselho são prova viva disso, que eu nunca me meti na gestão deles, sempre respeitei minha função de ex. Estou no meu canto, se for consultado, estou aqui para ajudar, se não for, respeito demais, porque a decisão não cabe mais a mim, cabe às lideranças atuais. Sim, sim. Qual o projeto que você mais gostou de pôr em prática na sua vida Demolei? Eu acho, para mim, o mais fantástico, primeiro, acho que muitos de vocês não sabem, mas isso não é um mérito meu, claro, foi da gestão, foi na nossa gestão de Médico Conselho Nacional que a gente trouxe a campanha nacional de incentivo à excelência. Então, é muito legal ver que um projeto lá de trás, em 2010, 10 anos depois, vou completar de Médico Conselho Nacional esse ano, ver que um projeto que teve muito trabalho, principalmente do irmão Tiago Augusto, e vale ressaltar isso, o irmão lá de Goiás, que nos ajudou muito no Gabinete Nacional, ver que o projeto até hoje perdura e é muito bem aceito. Então, assim, para mim é muito gratificante ver um projeto desse porte, como cresceu, né? Quando a gente começou bem pequeno, em planilha de Excel, quebrando a cabeça, e ver hoje tudo sistematizado, informatizado, com a garotada trabalhando, se empenhando. Então, é muito gratificante ver que um projeto desse é duradouro, ainda está durando. Então, assim, é muito legal ver isso. Interessante. O que você acha que poderia ter feito diferente da sua trajetória na Ordem Demolei? Nada. Eu não costumo me arrepender de nada. Tudo que eu faço de errado, eu levo como aprendizado. Então, eu não voltaria atrás uma vírgula do que eu fiz, porque tudo que eu acertei foi muito bom para mim, tudo que eu errei, eu aprendi com esses erros. Então, não mudaria uma vírgula, porque eu considero que eu vivi muita coisa legal e levei muita bagagem das coisas tristes que aconteceram comigo. Tá me provocando dentro de um templo juazeiro, ele se arrepende. Ele não Faria quer de dizer. novo. Oi, tio Gerson. Ô, tio Rodrigo, eu acredito que da Ordem de Demolei,
da sua época é muito diferente da Ordem Demolei de atualmente. Eu acredito porque tem mais empecilhos. Eu acredito que tem mais empecilhos. Mas quais os principais desafios de ser um Demolei na atual sociedade para você? Eu acho que a gente vive uma sociedade muito dividida, né? E eu tenho notado que a gente tem levado esse debate muito para dentro das nossas fileiras, o que eu acho ruim e perigoso ao mesmo tempo. Até pelas lições de tolerância que nós temos, né? Eu acho que a maior dificuldade hoje da Ordem Demolei, e ao mesmo tempo para mim uma virtude, vocês são Demolês mais pensantes, mais informados, que buscam muita informação, conhecem de legislação. Isso, ao mesmo tempo, para algumas pessoas é bom e para algumas pessoas é muito ruim. Eu gosto de pessoas que questionam, né? O mundo nasceu para os questionadores, não para os bitolados. Então, Demolei não pode ser um ser humano bitolado. Ele tem que sempre estar questionando em busca da verdade, do saber. Só que a gente vive uma época em que muitas pessoas querem esconder saber e verdade. E vocês têm que buscar isso. E não levar essa loucura que a gente vive no mundo atual de divisão de sociedade. A sociedade não pode ser dividida dessa fórmula esdrúxula que ela tem sido dividida. Nós somos muito maiores que isso. E o Demolei nunca pode entrar nesse jogo de bipolaridade que a sociedade entrou. Eu vejo a maior dificuldade hoje são os ensinamentos que a gente vê na sociedade, que, infelizmente, alguns estão levando para dentro das nossas fileiras. Isso é muito perigoso para uma instituição que sempre foi, vou dizer a palavra, progressista mesmo, uma instituição aberta a liberdades. A gente não pode levar esse discurso para dentro das nossas fileiras. Você acha que daria para, como é que eu posso dizer, botar em atividade todas as 7 virtudes na sociedade atual? Nesses acontecimentos que estão tendo? Eu acho que tudo é capaz. Só que nada acontece na velocidade que a gente quer. A gente tem que saber que tudo na sociedade, ela vem por fases, por gerações. Então, eu lembro muito bem quando eu iniciei, e os maçons diziam, vocês são o futuro da nação. O futuro chegou, nós somos adultos hoje. E, infelizmente, nós não conseguimos, na nossa geração, mudar tudo o que nós queríamos. E aí, cabe a vocês agora, e a gente tem que ajudar, o que a gente não conseguiu fazer, a gente tem que tentar ajudar vocês a fazerem isso, para que vocês vivam um amanhã muito melhor do que o nosso hoje. Então, a nossa responsabilidade hoje é deixar um amanhã melhor para vocês, só que com a ajuda de vocês, né? Não adianta a gente querer e vocês não ajudarem. Então, eu sempre penso isso. Quando eu olho para minha filha, eu penso, cara, que mundo eu vou deixar para minha filha? E, ao mesmo tempo, quando eu vejo um Demolei ativo, que mundo esse garoto vai viver? Então, a minha função, é isso que também me dá combustível, a minha função, proporcionar um mundo melhor para ele. E eu tenho que mostrar a ele que o caminho do mundo pode ser muito melhor através dele, através de você, do seu capítulo e de toda a sociedade que está ao seu redor. Mas não se muda o macro sem mudar o micro, né? Então a gente começa pelo quintal de casa. Do quintal de casa a gente vai para a rua, bairro e por aí vai. Então a mudança começa em cada um de nós. Nesse embalo de ir para a rua, para o bairro, tio, o senhor sendo mestre conselheiro estadual, nacional, etc., o senhor fez com certeza várias viagens. Não é verdade, tio? Sim, então, sem em que capítulo, assim, em que local, o senhor acredita que o senhor se impressionou em alguma coisa que viu? Cara, a gente faz muitas viagens, assim, é difícil a gente separar uma, mas, assim, um choque de cultura muito grande, até o Jânio estava aqui, citou mais cedo, foi quando eu visitei o capítulo da Bolívia. E, assim, foi um choque de realidade muito grande, porque o tratamento de hierarquia lá era muito forte, isso me incomodou muito, assim. Era o mestre conselheiro com a turma dele e o resto do capítulo para o outro lado. Inclusive, teve um momento que a gente saiu para comer e quando eu cheguei no restaurante, eu notei que só estava a diretoria do capítulo e o resto do capítulo não estava. E aí, eu chamei um demoletivo para vir comer e ele foi barrado na porta mesmo. Porque disseram, aqui não é para ele comer aqui. Tinha essa diferença entre eles. E isso inclusive, teve atos violentos também lá, que eu, inclusive, fiz uma denúncia na época do Demolei Internacional. Mas a gente vê história de muita superação, de irmãos cegos indo para a reunião, de irmãos que não tinham dinheiro do sapato, mas estava lá. Então, assim, a gente vê como, às vezes, tem gente que valoriza a oportunidade de ser Demolei e tem gente que joga isso fora. Então,
sei lá, é muito complicado achar um exemplo. Eu vejo exemplos todos os dias em capítulos desse Brasil todo, de jovens que valorizam a instituição e a gente precisa valorizar tanto quanto eles. Qual você acha que é o papel da Ordem de Molay na sociedade? Formar liderança, formar gente pensante, formar pessoas livres de pensamento. A Ordem de Molay não pode ser política, não pode ser partidária, ela tem que formar seres pensantes, líderes pensantes que vão mudar a sociedade. Principalmente eu falo sempre ao Conselho Consultivo que eu encontro. Deixe os garotos se manifestarem, deixe os garotos pensarem. Eles têm que pensar. Eles precisam quebrar a cara certas vezes, sem a nossa ajuda. Mas a gente precisa formar pessoas que pensem. Pessoas que pensam mudam o mundo. O tio Pedro Nicoletti. Opa, tio Joyce. Veja só, a gente tem 40 e tantas perguntas formuladas por os Demolês do Nino Torre para Rodrigo Lins. Tá entendendo? Foi uma quantidade grande. Mas vamos tornar uma coisa aqui só um pouquinho mais interativa. E o Luiz Fábio está por aí. Nosso atual grande mestre estadual, não é isso? Fábio está aí. Fábio demora porque Fábio já é muito velho, aí ele não sabe ligar o microfone, mas ele está por aí. Luiz Fábio está por aí. A idade é uma coisa séria. Fortunato também, já acho que Fortunato foi lá para a live de Caruaru. Mas quando o Luiz Fábio ouvir aí, que ele ia conseguir ligar o microfone, é num botãozinho que tem aí, Fábio, depois eu mando um print para tu. Aí eu queria que ele também fizesse uma pergunta, que ele participasse de alguma forma, tá entendendo? Mas toca o barco aí. Não, tudo bem. É que eu separei essas duas últimas perguntas aqui para o senhor tio Rodrigo Lins. Tio Luiz Fábio conseguiu ativar o microfone aí? Ele saiu da live, acho que ele deve estar reconectando, ou deve ter ido praticar o... Daqui a pouco ele volta então, tio Luiz Fábio. Então, tio Rodrigo Lins, preparar, né? Essas duas são as últimas perguntas. Essas aqui eu botei para quebrar na hora que eu escrevi. Tranquilo, vamos lá. Pronto. Durante os acontecimentos do Brasil e do mundo, qual o seu polimento para que... Peraí, Nicolete, só um minutinho. O tio Fábio entrou aí, ele me falou no telefone, porque gente mais idosa fala mais pro telefone, mas ele vai ligar o microfone dele aí. Fábio, tá ouvindo aí? Eita, negócio de trabalhar com o velho da nisso. Por isso que eu gosto de trabalhar com o Ordem de Molay, meu Deus do céu. Sai daí, Jéssica. Tu com uma cara dessa tão bonitinho, tu. Aí, ele entrou. Ele conseguiu, graças a Deus. Respeita o grande mestre. Faz uma pergunta aí, tu como grande mestre, a Rodrigo Lins, parte grande mestre, parte mestre estadual e nacional aí, Fábio. Não, eu vou fazer minha pergunta não, rapaz. Vou deixar a pergunta para vocês mesmo. Dá um abraço pro meu querido irmão Rodrigo. Valeu, mano, velho. É bom ter você aqui. Se você quiser falar alguma coisa aí, Fábio, você... Parabéns aí pro capítulo aí, União da Torre, pelo trabalho que vem desenvolvendo aí todos os sábados. Não sei se perdi algum, mas tenho feito questão de participar de todos esses momentos, aproveitando a quarentena, que depois que voltar vai ser complicado, mas vai ser complicado. Mas, Rodrigo, muito bom ter você aqui conosco sempre. Eu que você agradeço. É da casa, está emprestado aí na Paraíba, mas sabe que sua casa é aqui, é da gente. Tamo junto. Para agora, para o passado e para o futuro, viu? Vamos embora. Se tiver que vir, tamo junto. Um abraço aí para todos vocês. Valeu. Obrigado, tio Luiz Fábio. Sim, a pergunta que Vamos lá. o tio já me interrompeu aqui. Durante os acontecimentos no Brasil e no mundo, qual o seu polimento para que venha acontecendo e qual o papel da Ordem de Molay quanto aos acontecimentos atuais no Brasil? Pedrinho, eu acho que eu já dei vários indícios do que eu penso, né? Assim, não cabe a mim convencer ninguém politicamente. Eu acho que eu sou um cara que eu sou muito a favor de liberdades individuais, não é à toa que a Ordem de Molay está na minha vida, e a gente defende isso fortemente, né, nas nossas cerimônias. E como a Ordem de Molay tem que trabalhar nisso, é não entrando nesse mundo dividido de dois lados, feito eu já disse. O mundo é muito maior que isso, o mundo cabe muito diálogo, a gente vive num mundo de intolerância, de agressividade, a gente não pode entrar nesse jogo. O de Molay, por si só, como eu já disse, cansei de falar aqui, ele é um ser pensante.
E basta a pessoa parar e pensar e ver que isso que está acontecendo não ajuda ninguém, não ajuda o nosso país, só ajuda, infelizmente, uma classe política que não está interessada no nosso bem. Então, nós, como líderes formados ou em formação, precisamos ter muita cautela e não entrar nesse jogo que criaram, um fla-flu na vida. E nós somos maiores que isso, sempre seremos maiores que isso. Agora cabe cada um usar da sua liberdade de expressão sem ofender a ninguém e usar da sua inteligência, sabedoria, né? Deus nos deu livre-arbítrio e sabedoria justamente para a gente usar com sapiência e não com ignorância, né? Pronto. Tio Rodrigo Lins, agora a última pergunta. Agora eu quero ver se o senhor está preparado mesmo para responder isso aqui. A gente sabe que todo mundo está passando por um momento delicado. E eu queria saber que, com toda a sua experiência e visão, a pandemia pode influenciar positivamente ou negativamente a Ordem Demolei? Para mim, nós sairemos melhores disso tudo. Eu sempre costumo dizer que nada acontece de graça na vida, né? Até por minhas convicções religiosas. E reitero que não quer dizer que elas são as corretas, mas é o que eu penso. Então, como uma pergunta foi direcionada a mim, eu vou dar essa resposta. Nós seremos muito melhores e maiores que isso. Com toda essa desgraça que está acontecendo, alguns de nós perdemos já entes queridos, amigos. Não é fácil se despedir de forma tão trágica como essa. Eu falo por mim, minha esposa agora está dando plantão numa UPA exclusiva Covid, então a gente convive com esse medo diário, mas ao mesmo tempo eu acho que como ser humano nós sairemos maiores. Acho que a gente teve muito tempo para refletir a importância das pessoas que a gente gosta, a importância do nosso lar, quanta coisa negativa a gente estava levando para o nosso lar, a importância de dialogar, de conversar, quantas pessoas a gente não teve a oportunidade de conversar. Essa reunião é um exemplo disso. Eu não consigo mensurar quando eu conseguiria ir no capítulo Torre. É muito difícil acontecer isso, porque tem N coisas a se fazer. Mas aqui a gente está conversando com irmãos de várias localidades. Isso é muito bom. É muito ruim a gente não estar fisicamente, né? Mas nem sempre estar fisicamente significa que é melhor do que a gente está fazendo agora aqui. Às vezes as reuniões estavam sendo fórmulas vazias, como os nossos rituais pedem que não sejam. Isso vai fazer a gente refletir o que a gente estava levando por nossas reuniões. Eu acho que sairemos muito maiores do que entramos nisso. Eu espero muito isso. Assim, eu tenho feito reflexões diárias e com toda essa desgraça que está acontecendo, essa dificuldade, mas assim, eu agradeço a Deus todos os dias por eu estar vivo, primeiro, né, ter a oportunidade de estar vivendo nesse mundo, já para mim é uma vitória muito grande, e conviver com pessoas como vocês, para mim, não tem nada negativo nisso, é só positivo. Então, eu tenho tentado pensar muito de forma positiva que a gente vai sair como pessoas melhores. Eu espero, o mundo precisa que nós saiamos melhores do que entramos. A gente estava vivendo num loop muito ruim. E o mundo precisa de paz, de diálogo, de tolerância. A gente precisa levar essa mensagem para onde a gente for. Levar luz, e não trevas, estava sendo distribuída por aí, de graça. Tio Rodrigo Lins, muito obrigado por ter respondido as perguntas da pauta. Eu já vou abrir as perguntas para o chat. Só que antes eu queria comentar minha primeira experiência com o senhor, tio Rodrigo Lins. Certo. Em 2015, o senhor estava ocupando que cargo de administração? Essa experiência pode ser comentada em público, Pedrinho? É uma coisa assim livre, pode, né? Pode. Então pode comentar, por favor. Não se preocupe, tio Gerson. Eu não tenho essa experiência com o Rodrigo Lins que nem você. Tio Rodrigo Lins, em 2015, o senhor estava ocupando em que cargo de administração? Se for 2015.1, eu era grande mestre estadual adjunto. Se for 2015.2, eu era grande mestre estadual. Pronto. Eu acho que foi a ponto 1. Pronto. Em 2015.1, foi a gestão que eu iniciei na Ordem. Sim. E eu lembro que eu estava entrando num capítulo que hoje em dia não é mais ativo, é o capítulo Ronald Kramer. Lembro bem, sim. Lembra? Pronto. Meu primeiro contato com o Demolei foi com o senhor. O senhor chegou em mim, perguntou se eu estava tranquilo, se eu estava nervoso, e eu falei que não, né, porque eu era folgado na época. Não tô não. Aí o senhor apertou minha mão, falou que ia ficar tudo bem, e me deu o PIN. O PIN é a hora Demolei.
Eu guardo até Muito hoje legal. esse pin no meu armário. Uso até hoje na gravata. Que coisa legal de lembrar. Confesso que eu não Pois- lembrava, mas é muito legal escutar isso. Eu fico muito feliz. Pronto. Obrigado mesmo por aquele dia, tio, porque o senhor realmente me passou mais segurança para poder passar na Coisa ordem. boa. Maravilha. Fico feliz em escutar isso. Agora eu passo as perguntas para o chat. Quem quiser falar alguma coisa pode falar. Pedrinho, passa pra mim que eu vou ter que sair. Pronto, Vitor Hugo, pode começar falando. Roda bala, meu patrão, há quanto tempo, hein? Fala, Vitinho. E aí a pergunta que eu fiz no chat, mas acho que se perdeu em meio às mensagens, é a seguinte: qual foi o mestre conselheiro que mais deu trabalho na Ordem Demolê? Ivig, sem medo de errar. Eita. Ivig, não tenha dúvida, campeão. Eu perdi meu posto pra ele, foi quando... Não tenha dúvida, o mago, foi o mago. O mago foi... Mas figura, Ivig viu? hoje tá bem treinado, viu, Rodrigo? Tá bem treinado. Regenerado. É, muita porrada, muito trabalho que eu dou nele, muito trabalho meu, Rodrigo. Não tá brincando, né? Alguém mais quer Roda fazer alguma bala. pergunta? Quando eu tomei posse como mestre conselheiro, e aí eu fui receber o colar, que aí eu peguei nele, e aí eu vi dois nomes que marcaram muito minha trajetória enquanto Demolê, que foi justamente o de Rian. Rian marcou muito naquela passagem que a gente sabe. Sim, sim. Rian foi um cara que abriu muito a mente, ensinou muita coisa. E depois, logo em seguida, estava lá o seu nome. E se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou mandar botar Rod Bala. E aí fica a sua cara mesmo. E aí, simbolicamente, a gente diz que o colar ele não tem peso algum, mas ao mesmo tempo tem um peso muito grande. E aí, para mim, hoje é uma grata satisfação estar carregando o mesmo colar que você, sei lá, você generoso, há 5 anos atrás você carregava. 11 anos. E aí, para mim, é uma satisfação e ao mesmo tempo uma sensação de dever, de fazer melhor do que os que me sucederam, né? E aí eu agradeço. Para mim, falar com você é só agradecimento, é só Eu que aprendizado. agradeço. É isso. Eu agradeço demais a colocação, mas a gente fez o que pôde e agora é com vocês. A Demolê é de vocês, Demolês Ativo, não é nossa. Nossa função é só gerir isso tudo e proporcionar o melhor ambiente de trabalho para vocês. É isso aí. Mais alguém quer fazer Valeu, hein? Pergunta? Eu quero falar aqui, Pedrinho. Tio Gerson adora dar os pontos. Bora aí, tio Gerson. Pode falar, tio Falando Gerson. sério, eu brinquei muito porque eu gosto muito de Rodrigo, a gente tem uma intimidade boa para brincar, uma amizade boa para a gente brincar um com o outro, tá? E essa live tem que ser divertida, tem que ser legal mesmo, tudo. Sim, sim. Tá? Mas eu quero, de antemão, parabenizar o União da Torre, tá fazendo um trabalho belíssimo na quarentena. Todo sábado tem um quiz de perguntas e respostas, até uma premiação final, lives direto, já tá até me dando cansaço, já tô até ficando cansado de tanta coisa que esse capítulo fez na quarentena. Quero agradecer a Rodrigo, a Cal, a Fortunato, a todo mundo que passou por aí, Luiz Fábio, a todos vocês, lideranças, Demolês, tios maçons, Conselho Consultivo, mestre, Sênior Demolê que passaram na live, tá? Colaboraram de uma forma para esse trabalho. Quero, com muito carinho, em nome do Conselho Consultivo, Manuel, Ivig, Messel, que está aí também, agradecer a Rodrigo o trabalho dele, a dedicação dele, a disponibilidade dele. Rodrigo foi, quando o Torre voltou, quando o Torre entrou no RFB, foi na gestão do Fortunato, finalzinho da gestão do Fortunato. Mas Rodrigo foi o primeiro grande mestre que efetivamente trabalhou junto, porque foi no finalzinho de Fortunato mesmo, tá? E um período muito complicado da minha vida que eu passei 6 ou 7 meses, mais ou menos, afastado de Ordem Demolei, porque eu tinha dado uma brigadazinha, coisa pouca, antes, com o pessoal do RFB, também com o pessoal do SCODB e tudo, coisa pouca, coisa besta, tá? Mas, Rodrigo foi de uma gentileza todo o tempo com o União da Torre, Rodrigo foi de um carinho todo o tempo com o União da Torre, foi de um cuidado, de uma atenção com o nosso capítulo, sempre. Então, Rodrigo, muito obrigado por a atenção de sempre e muito obrigado por a atenção hoje em estar aqui na tarde conversando com a gente, 1 hora e tanto de conversa.
Eu que agradeço. Essa energia. Eu acho que o Rodrigo tem uma coisa diferente, e gosto muito dessa forma dele trabalhar, que é esse sangue no olho. O Rodrigo é um grande mestre, tem sangue no olho. O Rodrigo é um cara que vai atrás, que luta, que briga. Ele é visceral no sentimento dele. E no trabalho dele, na energia que ele desprende ao trabalho que ele dá. Tá? Então, porra, parabéns a você, Rodrigo, por essa sua trajetória no Demolei. Tá? Desde quando a gente ainda não trabalhava sobre a mesma bandeira, apesar de ele provocando, apesar de ele tirando sua paciência, tirando seu juízo em alguns momentos, eu respeitava você, eu admirava você. Tá? Porque um garoto daquele, pegar um grande mestre estadual, numa reunião em Juazeiro, onde disse, eu vou intimidá-lo. E eu disse, não, você vai entrar por último entro eu, que sou grande mestre. Você não é autoridade maior, não. A autoridade maior é um grande mestre. Ele disse, não, mas eu sou a maior autoridade nacional desse Supremo Conselho dessa Juvenil. E ele foi muito corajoso, ele foi muito caba macho naquele momento. E, porra, muito sereno, muito sério, muito consciente do dever dele que estava fazendo. Tá certo? Então, mesmo a gente sob bandeira diferente, eu sempre tive muito respeito, Rodrigo, pelo seu trabalho. Eu agradeço. Aí, muito obrigado. Trinho, é contigo. Boa, tio Gerson. Alguém mais quer falar? Utilizar aqui a presença do Rodrigo Lins, tio Rodrigo Lins, Peixe, grande mestre nacional. Ninguém quer falar, não? Pronto. Já que ninguém... rapaz, você já tá querendo botar um homem de peste, rapaz. Peste não, desculpa. Me ajude. Me ajude, papai. Não, Pedro. E foi nacional. Eu errei de propósito. Eu errei de propósito. Isso aí, tô brincando. Gente, é o seguinte, não quero nem mudar o discurso que as palavras que eu disse anteriormente, mas assim, é sempre muito bom, de fato, a gente ter esses encontros. Foram faladas algumas coisas que são muito importantes, fora da Ordem Demolei, e é só por isso que eu estou voltando a falar, tá certo? A gente vive aqui na sociedade uma polarização que ela não existe, tá certo? Ela não tem necessidade de existir. O grande quê do mundo é a gente viver unido, tá certo? A gente não tem que viver separado. Cada um vai ter sua opinião, cada um vai ter a sua formação, vai ter o seu nicho prioritário, mas isso não impede de conviver com absolutamente ninguém. E eu acho que nosso papel enquanto membro da Ordem Demolei ou da maçonaria é a gente fortalecer esse conceito, tá certo? Temos que defender as classes, temos que entender os momentos que a gente vive, e esse é um momento importante de defesa, inclusive, a gente tem que defender. O que vem acontecendo não é legal, não é bom, o exemplo que aconteceu lá nos Estados Unidos não é legal, o evento que aconteceu no Rio de Janeiro, 1 ou 2 semanas antes, também não é legal, o que aconteceu aqui em Recife, muito menos, para mim é muito mais grave do que os outros 2 eventos que aconteceram, tá certo? É uma opinião bem pessoal minha, e a gente tem que ir para a rua muito mais vezes. Vamos sair, claro, entendendo que o nosso momento não é de ir muito para a rua não, tá? Mas vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos, de fato, levantar uma bandeira, vamos para a rua defender aquilo que, de fato, que a gente prega. São 7 virtudes. As nossas 7 virtudes, elas não foram escolhidas à toa, não. Elas englobam praticamente tudo. É difícil você encontrar alguma coisa que não esteja englobado nelas, tá certo? Então, acho que nós devemos, de fato, estar praticando elas, tá certo? Entendendo e, principalmente, respeitando o direito do outro, tá? Em ter sua opinião dentro de um limite de opinião, inclusive, tá certo? Ninguém aqui vai ser extremista, ninguém vai respeitar extremista, inclusive, tá certo? Mas a gente precisa se respeitar muito mais. Eu acho que a Ordem Demolei veio para nos unir, tá certo? Aqui dentro, não só nesse chat, mas a nível de Pernambuco, a nível de Brasil, etc, etc. Com certeza, se a gente quisesse dividir em grupos, teríamos aqui N grupos, mas nós escolhemos ser um grupo só, que é a Ordem Demolei.
Então vamos respeitar, nos respeitar, vamos conviver em união, em harmonia e procurar a melhor maneira da gente buscar trabalhar para que o mínimo possível aconteça de justiça nesse país, tá certo? O Brasil precisa disso, o Brasil é um país que deveria ser um país autossuficiente, não é de hoje. Olha, desde 1500 nós somos um país que a gente vem sendo extorquido desde o momento do nosso descobrimento, tá certo? Que é uma farsa, etc, etc. Não quero entrar nesse mérito. Então a gente vem sobrevivendo há mais de 500 anos com essa injustiça e a gente vem sempre sendo um país do futuro, o que para mim é a prova de que nós somos de fato o país do futuro. Só depende da gente brasileiro, tá certo? Da gente brasileiro, da gente, pessoas que são pensantes em prol de um país digno, um país moral, de um país que seja decente. Então eu peço a todos vocês que a gente passe por esse momento de pandemia, que a gente passe por esse momento de polaridade com a melhor das boas intenções. Tá certo? Rodrigo, mais uma vez, um grande abraço, meu irmão. Valeu, mano. Obrigado você por um discurso sempre, desse. Um discurso desse só mostra que é o tipo de liderança que a gente precisa. A gente precisa escutar isso mais, Fábio, da nossa liderança mesmo. É isso que a gente tem que escutar. Parabéns pelo discurso e eu só posso referendar mais uma vez que eu vou falar nosso estado porque eu me sinto parte disso tudo ainda, sou pernambucano. É muito bom saber que nosso estado está nesse pensamento através do nosso grande mestre estadual. Parabéns mesmo pelo discurso, foi emocionante. E aí, pessoal, mais alguém deseja falar aí, utilizar a presença do tio Rodrigo Lins? Então, beleza. Obrigado aí, viu, tio Rodrigo? Obrigado você, pessoal. Uma boa tarde, foi um prazer falar com vocês e eu não tenho nem o que falar mais depois desse discurso que o Fábio deu. E para mim isso é um mantra, é isso que eu sigo também. E sigam o grande mestre de vocês, que vocês estão em boas mãos. Tenho certeza que ele vai levar vocês pela melhor trilha possível. Tá bom, pessoal? Obrigado, foi um prazer. Me ajeitar para ir para casa agora, que tem mamadeira para dar. Rodrigo, muito obrigado aí pela presença, você é o cara. Eu só discordo de um ponto, eu não sou do México mais de outra parte, não, viu? Tem Você é Afonso. Pronto, vou dividir, você é Afonso. Garanhuns. Muito mais trabalho do que eu. Mas é sempre bom falar com você. Você é um cara que inspira todo mundo. E é sempre legal essa troca de conhecimento. Você é um demolei, um maçom que sempre que inspira, dá o exemplo. E só tem isso mesmo. E bola pra frente, vamos seguir, vamos construir uma ordem mulher cada vez melhor para as gerações futuras. Isso aí, vamos trabalhar, tem muito trabalho a ser feito aí. É o novo IVG. O regenerado. IVG, o regenerado. Dá mais trabalho, não trabalha bem com essa porra aqui no Torre. Eu nem mudei muito, Gerson. Mas eu fico no pé dele, viu, Rodrigo? Eu fico no pé dele. Tem que ficar. Pessoal, vou indo lá, tá? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Abraço, Rodrigo. Fiquem com Deus aí. Deus abençoe vocês. Valeu. Ei, tio Rodrigo. Mas, se o senhor ir embora, eu só queria dizer pro senhor que sem o Ivg e sem o Gerson, eu não ia conseguir fazer metade do que eu tô fazendo aqui. Então eu queria agradecer eles também. E sem eles, eu não ia conseguir fazer metade do que eu tô fazendo aqui. Esse trabalho valoriza o conselho consultivo, isso aí. Obrigado, tio. Tchau. Valeu, um abração. Fiquem com Deus.